Fala aí meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times dos últimos 5 jogos nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais da Loteca Concurso 1208. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é grátis, você não paga nada, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais. Primeiro jogo Bragantino e Fluminense pelo Brasileirão Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bragantino a equipe teve 5 derrotas. Já o Fluminense nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Segundo jogo Coritiba e Remo pelo Brasileiro Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Coritiba a equipe teve 2 vitórias e 3 empates. Já o Remo nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Terceiro jogo Goiás e América Mineiro pelo Brasileiro Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Goiás a equipe teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o América Mineiro nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. Quarto jogo Cruzeiro Internacional pelo Brasileirão Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Cruzeiro a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Internacional nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Quinto jogo CRB e Atlético Paranaense pelo Brasileiro Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do CRB a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Atlético Paranaense nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Sexto jogo Grêmio e Ceará pelo Brasileirão Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Grêmio a equipe teve 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Ceará nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Sétimo jogo Vasco da Gama e Corinthians pelo Brasileirão Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Vasco da Gama a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Corinthians nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Oitavo jogo Paysandu e Operário pelo Brasileiro Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Paysandu a equipe teve 3 empates e 2 derrotas. Já o Operário nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nono jogo Bahia e Santos pelo Brasileirão Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bahia a equipe teve 2 vitórias e 3 empates. Já o Santos nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Décimo jogo Fulham e Manchester United pelo Campeonato Inglês. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Fulham a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Manchester United nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 11º jogo Osasuna e Valência Clube pela La Liga. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Osasuna a equipe teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Valência Clube nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. 12º jogo Juventude e Botafogo pelo Brasileirão Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Juventude a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Botafogo nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. 13º jogo Fortaleza e Mirassol pelo Brasileirão Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Fortaleza a equipe teve 2 empates e 3 derrotas. Já o Mirassol nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 14º jogo São Paulo e Atlético Mineiro pelo Brasileirão Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do São Paulo a equipe teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Atlético Mineiro nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.